Olha, vamos ver como que foi a estreia do Corinthians no Brasileirão? Virada impressionante do Galo e Thiago Nunes balançando. O Atlético subiu a marcação desde o início, a gente quando conseguiu sair dessa pressão, trabalhar a bola com toques mais curtos, trocar a bola de lado, a gente conseguiu chegar no campo da equipe do Atlético. Lógico que depois, quando sofremos os gols, acabamos tendo que expor um pouco mais a equipe para buscar o empate. Tivemos, na minha opinião, um pênalti claro a nosso favor, onde o goleiro do Atlético fez o pênalti em cima do Juan, onde não foi dado. Então são circunstâncias que acabam também dificultando o jogo, mas que a gente tem certeza que estamos no caminho aí, no processo de evolução. Não é porque nós perdemos a primeira partida do Campeonato Brasileiro, que a nossa confiança nossa confiança está em alta. A gente vem de uma recuperação muito boa, de jogos consistentes do Campeonato Paulistas. Creio que há um desgaste também, há jogadores que não vinham jogando, que jogaram hoje, assim, e creio que para a próxima partida eles já vão estar melhores, assim, de uma série de circunstâncias. Mas eu estou muito confiante que o nosso time do Corinthians vai brigar lá em cima. Eu não tenho essa mesma confiança do Cássio, viu, Michele? O Corinthians vai brigar lá em cima, não sei, o mestre não. A diretoria tem que se coçar, daqui a pouco o Jonas vai falar da possibilidade de reforços. Com o elenco que tem, o Corinthians vai brigar na parte baixa da tabela. Você acha que então o Corinthians nesse ano no Brasileirão não briga por Libertadores, para ser campeão? Nesse momento, com o material que tem em mãos, da forma que o Thiago está tendo dificuldades e com o pensamento do Thiago, porque a gente vê a entrevista coletiva, ele fala em evolução que eu não vejo, ele fala que depois dos gols o Corinthians se expôs, o Corinthians no segundo tempo, com as mexidas do Sampaoli, ficou exposto, ele foi pressionado durante todo o segundo tempo, o Thiago só foi mexer quando a casa já estava caído, o Sampaoli já sentiu 2-0, já voltou no intervalo modificado. O Thiago não mexeu em absolutamente nada, não é? E vai reclamar de pênalti. O Thiago tem que falar um pouco dos problemas do Corinthians, que são problemas latentes, não é? Até pra gente ver que ele enxerga os problemas, né? Então, a gente não quer colocar toda a culpa na conta do Thiago, mas a gente sabe que ele está devendo. E o elenco também não é dos melhores. E quanto ao Cássio, para mim, o Cássio tem um crédito quase eterno no Corinthians, e dos 3 gols do Atlético, o mestre vai poder falar, a gente já estava discutindo aqui quando a gente via, eu entendo que o Cássio falhou única e exclusivamente no primeiro gol. No segundo gol que ele espalma a bola, para mim ele não espalma para frente, espalma em diagonal e faltou alguém no rebote ali, o mestre vai dar a opinião dele. E no outro, o terceiro gol, foi um golaço, a bola sai por fora do jogador do Corinthians, por fora da trave, beija a trave e entra. Mas o Cássio continua com crédito muito, se não fosse o Cássio ontem, poderia ter sido pior, mestre. Tá, sem dúvida, o Cássio tem sido o grande esteio do defesa, mas tem falhado também. Claro. Isso aí é inegável, e eu acho que ele falhou nos dois dos 3 gols do Aí foi adversário. falha, né, mestre? Esse foi falha. Ó. Ele até chega na bola, a bola passa por baixo. Falhou. Ó. Ele encostou na bola. A bola passou por baixo do braço dele. Agora vamos ver nesse. O outro. É esse aí que o mestre acha que ele falhou, né, cara? Aí ele faz a defesa, devolve mestre. pro meio. Mestre, eu acho que falhou bola nos dois, cruzada, né? Mestre. E quem estava ali na cobertura ali do atacante ali, né? Não, isso Ó o terceiro, ó o terceiro. E esse aí esse não tem jeito. Não, esse aí... Mérito, a bola vai por fora, ó. Esse foi legal. O Cássio foi lá, em todas as bolas, acontece que, o primeiro e o segundo, põe aí, hashtag Gazeta Esportiva você, ou manda o WhatsApp pra gente, 994791633. Você acha que o Cássio falhou nesses gols aí, mestre? Seguinte, só deu Atlético Mineiro, só jogou o Galo. O Corinthians ficou ali, tentando se defender. Até foi de pouco, 3-0 foi muito pouco. Era para ser demais. O São Paulo vai lá, bota o time para frente para jogar como sempre jogou, com exceção do jogo contra o Flamengo. Contra o Flamengo ele fechou a casinha. Parece que o argentino está criando um pouco de juízo, de montar um time equilibrado, que eu sempre cobrei, isso não mestre. É equilibrado. É equilibrado, isso sim. Não é equilibrado. Sim, Tanto senhor. é que o Flamengo dominou o jogo a maior parte do tempo. Quando ele joga dessa maneira, sem esse negócio de 3 zagueiros, 3 volantes, bobagem Joga toda, tipo no Teatro Municipal, espetáculo, né? Exatamente, Isso. espetáculo. Mas vulnerável, né? E ganha.
E ganha. 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 No finalzinho, Ganha. com a vitória Futebol garantida, é ele gol. quase toma um gol no final, mestre. Ganha. Quase toma um gol no final. E daí? Né? tá 3 a Pro 0, senhor que não é toma um gol no atleticano, final. e daí? Agora queria ver se empatasse 3-3 com uma vitória daquela. O Sampaoli parece que, sabe, às vezes dá um momento, ele desliga. A mentalidade brasileira do resultado, exclusivamente o resultado. O medo. O medo. Olha aqui, amigo, presta atenção. O medo provoca a violência. É que nem o rato acuado. Ele só ataca quando ele está acuado. O ser humano é a mesma coisa. Futebol é estratégia, mestre. Ele vive do medo, o medo de sofrer. Isso provoca nele o desejo de Já falei atacar. para o Flávio, com todo respeito ao senhor, vou pedir para ele pegar mais um ingresso no Municipal. Vocês gostam muito de espetáculo, né? Bom, o Jonas Tudo bem, Campos com está todo no respeito, Parque São mestre. Jorge. Chega com as notícias do Corinthians depois do time de Thiago Nunes tomar essa virada no Mineirão. Me responde uma coisa, Jonas. O Luan vai continuar no banco? Boa noite. Oi, Michele, muito boa noite a você, ao Garrafa, ao mestre Alberto Helena Júnior, todo mundo que acompanha o Gazeta Esportiva. Se ontem acabasse o jogo no intervalo, estava bom para o Corinthians, né, Michele? 2-0, mas aí veio essa virada em 16 minutos, Timão estreando com derrota no Brasileirão, 3-2. Mas respondendo a sua pergunta, tudo indica que o Luan volte à equipe titular na próxima rodada, duelo do Corinthians contra o Grêmio, né? Reencontro de Luan com o Grêmio, jogo que acontece no sábado na Arena do Grêmio em Porto Alegre, às 7 da noite. Mas o curioso é que o substituto do Luan na partida de ontem, o chileno Arauz, apareceu muito bem no jogo, deu uma assistência para o Jô, né, no primeiro gol corintiano, e marcou o segundo naquela belíssima trama que a gente acabou de mostrar aqui no Gazeta Esportiva, um golaço do Corinthians, o primeiro gol, inclusive, do Arauz, vestindo a camisa do Corinthians, e o primeiro chileno na história a marcar um gol pelo Corinthians. Mas a gente ouve agora o técnico Thiago Nunes falando sobre a opção do Luan no banco de reservas na partida de ontem e deixando claro que o Luan provavelmente volte à equipe no duelo de sábado contra o Grêmio. Olha só. O Luan, pela questão física, né, preservar ele vinha numa intensidade de jogos muito grande, ele apanhou muito nesses 2 jogos finais, né, saiu machucado, e então a gente resolveu dar um fôlego para ele, respirar um pouco mais, tanto que eu nem utilizei, nem pensei em utilizá-lo durante o jogo. Mas queria que ele estivesse no contexto da equipe aqui, até para valorizar também a entrada do próprio Arauz, que foi bem no jogo. Mas ele já para sábado retorna à equipe normalmente. E aí, gente, pela partida que o Arauz fez ontem, como eu disse, com assistência e gol, vocês acham que o Luan de fato deve voltar à equipe titular na próxima rodada do Campeonato Brasileiro? Essa é uma dúvida que muitos corintianos vêm debatendo em grupo de WhatsApp. Aqui no Parque São Jorge também um torcedor já me parou falando que o Arauz tinha que ganhar a sequência. O que vocês pensam sobre isso? O que vocês pensam? O Luan deve jogar, ficar no banco? O Luan, ele até começou bem no Corinthians, fez 2 gols numa partida e tal, mas de repente começou a voltar para aquela mesma nhanha do tempo do Grêmio. E olha, quando você pensa que o Renato Gaúcho é o rei de recuperar jogador que já está fora da Nem de Renato cena, Gaúcho conseguiu? todos eles, todo jogador que chegou lá, ele Cortez, Maicon. Cortez, Maicon, todo mundo. E ele não conseguiu manter o ritmo do Luan a ponto de abrir mão de um jogador que já foi o rei da América. Agora, né, mestre, a questão que o Jonas coloca pra gente. O Arauz está quanto tempo no Corinthians? Acho que essa foi a melhor partida do Arauz. A melhor partida. O cara deu assistência e fez um gol numa derrota de 3-2, onde o Atlético amassou o Corinthians. Aí, na coletiva, vai o técnico do Corinthians e fala, o Arauz, tal, já vai pro banco, vai voltar o Luan, que tá com sono desgramado. Ô, Thiago Nunes, como diz meu amigo da Terra, me ajuda aí, né, Tiagão? Porque não dá, velho. Eu tento falar bem de você, mas você faz umas coisas que... Você é cadeira cativa pro Luan, põe um sofá pra ele em campo, velho. O Luan tá com sono desgramado. O cara entra, faz gol, dá assistência, dá moral pro menino, pô. E um Se já exclui tirar, o ele outro. perde a moral. Um não exclui o outro. Você não precisa, para voltar com o Luan, você não precisa tirar o Arauz. Concordo com o senhor. Claro, concordo. Você vai tirar o Ramiro, que não Exato, que é isso. mais um volante disfarçado de ponta,
que não tem velocidade, que não tem arremate para o A gente falou há pouco de gestão de pessoas. Pô, se você, o que pensa o Arauz se ele fizer essa troca pura e simples? Pô, o jogo que eu me destaco, a hora que eu dou um retorno, eu vou colocar a bundinha no banco? Como é que fica essa história? A não ser que, aí eu retiro tudo o que eu falei. Se ele fizer, eu acho que ele não vai fazer contra o Grêmio, tirar o Ramiro e colocar o Luan. Aí sim, mas não vai fazer isso. Ele vai pôr o Arauz no banco e vai voltar com o Luan cadeira cativa. Segunda boa partida do Arauz. Aí. A primeira foi anterior e ontem, inclusive, ele deu o passe para o gol e fez um golaço. Ô, Jonas, tem gente nova chegando aí para essa vaga do Luan e do Arauz no Corinthians, é isso? Tem sim, viu, Michele? O negócio está bastante quente, conversas avançadas. O Corinthians interessado no meio-atacante Rômulo Otero. Pode jogar ali centralizado, onde o Luan vem atuando, onde o Arauz atuou ontem. Mas é um jogador também de beirada, né? Inclusive, acho que prefere jogar mais pelos lados do campo, mas pode ser uma opção, já que o Corinthians vem atuando, inclusive, com o Matheus Vital, que é um jogador originalmente mais centralizado, né, do meio-campo, e o Otero cairia muito bem aí, agrada o Thiago Nunes, é um jogador que tem contrato com o Atlético Mineiro até o meio de 2021, tem um salário alto e não faz parte dos planos do Sampaoli, pelo menos tudo indica. Então o Atlético tem interesse nessa negociação, mas o Corinthians não tem grana para o negócio. Então as possibilidades que o Corinthians jogou para o Atlético são: ou ele vem por empréstimo, né, mantém aí o vínculo com o Atlético Mineiro, chega de graça para o Corinthians apenas arca com os salários do jogador, ou a partir de uma rescisão amigável entre Atlético Mineiro e Otero, o jogador fica livre, aí sim, para fechar um contrato com o Corinthians. Mas as conversas estão avançadas, um negócio que vai sair ou por um lado, né, o lado do empréstimo, ou por essa opção que eu trouxe agora do rompimento amigável entre Otero e Atlético Mineiro, mas jogador que agrada o Thiago Nunes e pode pintar no timão, Michele. Valeu, Jonas. O que vocês acham desse venezuelano? Eu gosto. Eu gosto, viu, mestre? Eu gosto do Otero. Aí eu fiquei ali observando o Jonas e olhando ali atrás, parece que uma placa. Precisa-se de jogadores. Né? Então, independentemente do Otero ou não, o Corinthians precisa de reforços. Ele vai ser o novo camisa 10 do Corinthians? Porque tá vaga a camisa 10? Em termos de camisa pode até ser, mas de posicionamento não. Ele é um cara que chega mais à frente também, mas é um cara que bate bem na bola. Seria um belo reforço, hein, mestre? Ele é. Só que tem um problema. É meio Cueva. Sabe? Ai, jura? Jogador que sabe jogar, mas por que o São Paulo não está aproveitando? Porque ele tem problemas de essa coisa ciclotímica. Não. Sobe e desce emocionalmente. Não é um cara que parece ser integrado ao grupo. Caímos em gestão de pessoas novamente. É papel do treinador também. Motiva o cara, faz o cara jogar. Técnico também só fica esse negocinho sabe? Ao contrário, acho que o motivador é fundamental. Exato. Né? Mas acontece o seguinte, que tem cara que não é motivável. Sabe, não adianta. Senão a psiquiatria seria a salvação do mundo, pô. Não tinha mais louco.